A gente pede desculpa, primeira live. Sejam todos bem-vindos, doutora Regina Medeiros, ou apenas Regina Medeiros, para a gente conversar um pouquinho a respeito do INSS. Acho que o INSS estava impedindo nossa conexão, gente, mas vamos lá, vamos adiante. Vamos falar a respeito da exigência que a maioria das pessoas foram colocadas no dia 19. E foi um susto para todos, inclusive eu acho que para a maioria dos profissionais que atuam na área do direito, em especial, né, com a previdência social. Gente, hoje, como a gente está aí com uma live que a gente acabou improvisando a maneira de entrar, que estava dando problema, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma breve pincelada aí na questão do BPC, falando sobre o que é, né, sobre essa demora nas filas, e depois a gente já vai falar sobre essa questão da exigência em si. O chat está aberto, tá? Nós temos aí como moderador o Fabrício, que é o meu assistente pessoal, uma pessoa maravilhosa que tem atuado comigo aí já há algum tempo na área do BPC, e que estará respondendo, então, algumas questões que a gente não traga aqui, né, pessoalmente para vocês nessa live. Lembrando que a gente vai procurar fazer, se não for semanal, pelo menos a cada 15 dias a gente vai estar realizando, então, uma live dando explicações para vocês sobre o BPC, tá? Depois, futuramente, a gente pretende também estar convidando aí profissionais de outras áreas para falar a respeito de outras questões. Então, muito boa tarde novamente. Estou aguardando então o pessoal entrando. Estamos aí com a Emanuela, temos umas outras pessoas. Gente, é uma loucura porque o chat abre, o chat fecha e eu não consigo ter total visualização, mas a gente vai aprender a usar aqui então o YouTube. Nós temos aqui a Nelly, a Manuela, a Neide, a Emanuela, a Domingas. Gente, minha eterna gratidão a vocês por estarem participando. Vamos falar um pouquinho sobre o BPC, que é muito importante a gente falar sobre isso. Sabemos que era se esperado que a fila do BPC reduzisse, gente, para 20 pessoas na fila, quem sabe, ou zerar a fila, mas na verdade aumentou a fila do BPC para quase 1 milhão de pessoas na espera. Quando a gente fala de BPC, nós não falamos só de pessoas que estão na fila de espera. Porque mesmo aqueles que já recebem o benefício ficam eternamente, né? Com uma caneta ali atrás, só esperando dar um X e cortar o benefício, caso fujam das regras. Então vamos falar um pouquinho sobre BPC. O que é BPC? Primeira pergunta que me fazem, doutor, eu recebo BPC, meu amigo recebe LOAS. Na verdade, gente, BPC é a sigla do benefício de prestação continuada, ok? Que está contida ou descrito na Lei LOAS, que também é uma sigla, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, BPC LOAS é a mesma coisa, tá? Um é a sigla do benefício e a outra é a sigla da lei. BPC LOAS, mesma coisa. Foi criado ali em 93, né, quando parece que o pessoal começou aí a ter um olhar para os idosos, né? Naquela época, a gente deveria ser com 75 ou 70 anos, não é a idade que está hoje, tá bom? E também para as pessoas deficientes, tanto tanto crianças como adultos, né, que passam por uma certa dificuldade para se manter. Quem tem um deficiente em casa sabe das suas dificuldades. Falo por experiência própria, afinal de contas, a minha luta é justa e a pessoa que mais me motiva a lutar por todos nós é o meu filho, né? Que também é uma criança autista moderada com outros CIDs. Então, benefício de prestação continuada. Quando uma criança é diagnosticada, a mãe já quer dar entrada no pedido, né? Ah, meu filho é deficiente, eu tenho direito. Gente, a lei, ela é muito restritiva, tá? Ela é muito restritiva. Por quê? A lei fala o seguinte: benefício de prestação continuada
é um auxílio social para pessoas de baixa renda. Vou fazer um comparativo aqui para vocês, tá bom? Para a gente entender o que é essa assistência. Nós temos lá, né, o Romeu, que é o filho do Marcos Mion, e ele sempre está falando e, graças a Deus, lutando pela causa. E nós temos aí uma família humilde que tenha um deficiente. Então, a lei ela não serve para todos. Embora ele tenha um filho deficiente, esse valor, este auxílio não pode assistir uma pessoa que tem o poder aquisitivo acima do permitido em lei. Por isso que gera essa discussão tremenda em relação à comprovação de gastos, o que são gastos, o que não são gastos, como é que eu vou fazer a comprovação, posso trabalhar, não posso trabalhar. Hoje, gente, a lei diz o seguinte, que a pessoa tem direito ao BPC desde que tenha 65 anos ou mais para o idoso. Gente, idoso não faz perícia médica, tá bom? A comprovação, simplesmente com o documento, e a comprovação da baixa renda. Na maioria dos casos, nem passa por avaliação social no INSS. Passa por uma avaliação documental. Já na questão dos deficientes, a situação é um pouquinho mais delicada. Além da questão da comprovação da baixa renda, há necessidade também da comprovação de deficiência. Aí fica aquela pergunta sempre me faz, mas doutora, afinal de contas, eu tenho um laudo que diz que o meu filho é autista, dando o exemplo de autista, tá, gente? Porque o BPC abrange toda e qualquer deficiência. Ah, mas eu chego lá no INSS e o INSS diz que não, que o meu filho não é deficiente. E vem lá escrito assim, indeferido por não atender o critério de eficiência. Na verdade, gente, a lei também restringe a questão da deficiência, infelizmente, né? O que fala sobre a deficiência é que ela tem que ser a longo prazo, que ela tem que comprometer a família, ela tem que ter um comprometimento não só da própria pessoa para autonomia, seja para se alimentar, para tomar banho, para sair. Então, o perito, ele avalia todas essas questões, ok? Só que em relação à avaliação social e à perícia médica, nós voltaremos para falarmos especificamente sobre isso. Por quê? Porque hoje o que me trouxe com urgência para fazer uma live para vocês foi esta exigência que todo mundo foi colocado no dia 19 de novembro, que diz o seguinte: para as pessoas que estão na fila é importante ouvirem, e para quem já recebe o BPC também, porque futuramente irá afetá-los essa questão de valores, ok? Então vamos lá, exigência do INSS colocada no dia 19 para cumprimento em 30 dias. Atualização de CAD único. Gente, todo mundo sabe que para dar entrada no benefício de prestação de continuada, o BPC, a pessoa deve se dirigir ao CRAS e lá vai gerar um número do NIS, número de identificação social. Sendo que, para cada membro da família, é gerado um número. Embora a folha do CAD único, ela tenha um grupo familiar, cada pessoa tem o seu número de inscrição social, ok? Então, a primeira exigência que o INSS pediu, que as pessoas façam a atualização do CAD único. Caso não tenha, que se inscreva, então, indo até o CRAS mais próximo de sua residência. Lembrando a vocês, grupo familiar, cônjuges, pai, mãe, irmãos e filhos, desde que solteiros, ok? E pessoas tuteladas. Quando as pessoas vão no CRAS e querem colocar, assim, 10 pessoas para poder fazer a divisão de renda, eu já aviso para vocês que não vai resultar em nada, porque não podem entrar para a soma, nem para a divisão da renda familiar. Ou seja, avô, avó, tio, sobrinhos, estas pessoas não fazem parte da composição do grupo familiar, ok? Então,
primeira exigência. Ah, doutora, mas eu já fiz, esse ano mesmo eu já fui lá e atualizei no CRAS. Eu costumo orientar o seguinte, mesmo que você, ao dar entrada no seu pedido, você tenha enviado o documento, envie novamente. Porque o INSS adora indeferir pedidos falando que a pessoa não cumpriu com a exigência. Então, se abriu o espaço, agora fica uma janelinha amarela, né? Cumprir exigência. Clica lá em detalhar, anexa o CAD único, ainda que você tenha anexado já, mande e coloca no quadradinho que está escrito comentário da seguinte maneira: em cumprimento à exigência, segue o CAD único devidamente atualizado. Ponto. E manda para o INSS, ok? O segundo item era apresentar os documentos pessoais de todos que compõem o grupo familiar. Grupo familiar, que a gente já citou quem são. Gente, os técnicos do INSS, eles têm a função de investigar cada CPF dos membros do grupo familiar. Não importa se tem 1 ano, não importa se tem 2 anos, não importa se tem 20 anos. Todas as pessoas que estão na composição do grupo familiar serão investigadas. Ou seja, o INSS vai verificar se tem MEI, não pode, CNPJ, vai verificar se tem algum tipo de renda. Então, nesse segundo item também, mandem os documentos para o INSS e façam o cumprimento de exigência. Um alerta aqui e até uma dica para vocês. Muitas vezes vocês tiram foto e mandam, né, pelo aplicativo e fica lá que deu o arquivo lotado, que não consegue enviar mais. O ideal é que vocês enviem por PDF. Se tiverem dificuldades, vocês podem procurar aí na internet compactar PDF. Vocês vão conseguir mandar todos os documentos sem qualquer problema, ok? E agora chegamos então no motivo da nossa live hoje, que é a questão dos documentos para aplicação de descontos na renda bruta. Ninguém, né, dispararam aí mensagens pelo WhatsApp, por Facebook, ninguém estava compreendendo este cumprimento de exigência. Hoje, a renda per capita familiar, é inferior a 1/4 salário mínimo. Embora aqui na exigência já tenha sido colocado igual ou inferior, isso aqui eles se anteciparam, porque é o que vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Mas o INSS já se antecipou e colocou então igual ou inferior. Então, se o INSS coloca, eu entendo que estando igual à renda de 1/4 salário mínimo per capita, já está sendo válida, né? A gente usa aqui as provas que eles colocaram para utilizar contra eles mesmos. Então, todo mundo foi exigido renda? Esse desconto? Não, gente. Somente para as pessoas que não se enquadram dentro deste valor, né? Todas as pessoas que estão na fila aguardando o BPC, aquelas que têm renda zero, ok, mande só o CAD único, a documentação de todos da família. As pessoas que recebem até 1/4 do salário por renda per capita, que hoje seria o equivalente, gente, a um salário mínimo para 4 pessoas, está ok também. Não precisa fazer comprovação de gastos. Quem vai fazer comprovação de gastos? Aqueles que estiverem. Gente, pasmem vocês. Qualquer 1 centavo, 2 centavos, 3, 10, 20, 30, eles fazem a soma. Então, se ultrapassar ainda que um pouco que seja o valor de vocês na renda per capita, será necessário, então, cumprir esta exigência. Só que aí veio uma novidade. Novidade essa que todo mundo se perguntou, afinal de contas, o que são
esses valores de desconto? Vou ter um desconto? Opa, descontar para mim 40, 81, não é bem isso, né? São pegadinhas do INSS. E a gente está aqui para resolver essas pegadinhas. O que acontece? Quando a pessoa era colocada em superação de renda, o INSS determinava a comprovação de gastos, que antigamente não eram aceitos, ok? Passou a ser aceito devido a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Aí eles incluíram nos gastos, né? Como se a pessoa não vivesse, não dormisse, não tivesse que comer, não tivesse que tomar água, tomar banho, morar, né? Então eles colocaram gastos específicos. Vamos lá? Alimentação, fraldas, alimentação especial, tá? Tem que ser por laudo, não é qualquer alimentação, não é o leite, não é o café que você gosta desse aquilo. Leite especial, medicamentos, fraldas, acompanhamento médico ou tratamento médico e consultas e terapias. Esses 5 itens. Os demais não entram. Quando eu vejo o pessoal falar assim, ó, leva que você paga aluguel, leva que você paga a luz, que você... Não adianta apresentar isso na esfera administrativa, porque não será aceito, tá? Então, os gastos específicos estão aqui. Caso a renda da sua família ultrapasse esse limite, poderão ser descontados exclusivamente os gastos com os tratamentos nas categorias consultas e tratamentos médicos, fraldas, alimentação especial e medicamentos. Agora vem uma vírgula aí, né, gente? Que eles colocaram também que deve ser obrigatoriamente de uso contínuo, tá? E que seja comprovadamente necessário para a preservação da vida. Então, se for uma medicação que a pessoa estiver usando a curto prazo, o INSS não vai considerar mais. Então, isso chega até a ser um absurdo, né? Porque às vezes a pessoa pode fazer uso aí por 5, 6 meses e depois não haver mais a necessidade. Mas ela teve que desembolsar o dinheiro para pagar o remédio. Quando nós falamos em INSS, gente, aqui nós não estamos para falar do presidente A, do presidente B, do presidente C. Nós estamos para falar sobre lei, sobre a criação de leis. E quem criam as leis? Reflita, né? São pessoas que talvez não tenham a mesma necessidade que hoje você tenha. Então, quando surgiu essa história dos gastos, ficou uma coisa assim que ninguém estava entendendo, né? Como assim, doutora? Eu tenho um desconto aqui de R$40. No acordo que foi... Voltei? Acho que voltei. No acordo que foi firmado, gente, com o INSS, com o Ministério Público e homologado pelo STF. No acordo, eles já tinham tratado a respeito desses descontos. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Você tem um gasto, desde que seja daquele que eu já pontuei para vocês, né? E eles criaram, então, os descontos com valores fixos. Aqui, então, no acordo, eles já tinham estabelecido e disseram que quem cuidaria desses descontos seria o Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Previdência, Trabalho e Ministério da Economia e o INSS. Ok, com valores médios. Até aí, eu acho que está sendo compreensivo. Quando eles fizeram isso, ficaram no silêncio, não falaram mais nada. Qual seria esse valor de média? E aí eles vão e lançam, então, uma portaria que só tomamos conhecimento depois de, assim, pesquisar muito, porque o INSS não vem a público esclarecer nada para vocês, né? Então, a gente teve que ir em busca dessa portaria conjunta com o Ministério, então, da Cidadania, o Ministério do Estado do Trabalho e Previdência e do INSS, que é de número 14, ok? Então, saiu uma portaria aqui, curiosamente, nós lá localizamos, né? Porque o INSS tenta dar uma volta na gente, mas a gente volta e acha.
E falando então desses descontos, como é que vai funcionar para as pessoas que tenham a chamada superação de renda? Nós estamos com o valor superado. Vamos supor aí que vocês superaram em R$ 100. 4 pessoas da mesma casa, não é isso? Uma tem renda no valor de um salário mínimo, isso é para dar exemplo, gente. Então, estão dentro aí da renda per capita. Não precisam fazer comprovação de gastos. Suponhamos que essa pessoa que trabalha, que tem a renda, na verdade, ela receba o valor de R$ 1.200. Então, superou a renda, não é isso? Então, o que o INSS vai permitir? Vai permitir que esta família informe que tenha realmente a superação de renda e o INSS vai fazer um desconto para ela nessa renda. Então, vamos supor que ela gasta aí R$ 300 com remédio, R$ 200 com fraldas, né? Então, se a gente somar o valor da fralda mais o valor do remédio e a gente apresentar para o INSS com desconto, a renda ficaria dentro do previsto, né? Porém, o INSS, ele criou, gente, descontos específicos, né? Se for automático pelo INSS, pasmem vocês. Será aplicado desconto uma única vez para cada categoria. Ou seja, se você tem gasto com remédio, a média que o governo localizou foi de R$ 40. Ou seja, se aquela família faz uso, por exemplo, vou dar um exemplo que eu tenho aqui em casa, que é o aripiprazol, que custam R$ 400, o INSS, por exemplo, se uma família tiver que fazer essa comprovação de gastos, vai levar em consideração somente o desconto de R$ 40 para o medicamento. Porque é a média que o governo diz que a pessoa gasta no mês. Isso é um absurdo, gente, né? Isso é um absurdo. Para cada categoria, tá escrito lá, medicamentos, R$ 40 é o que o INSS vai descontar do salário. Para consultas e tratamentos, desde que comprovado que o SUS não forneça, tá, gente? Será um desconto de R$ 81. Serviços não disponibilizados pelo Centro-Dia, que eu já vou falar o que é, desconto de R$ 29. Fraldas, R$ 89. E alimentação especial, R$ 109. Então, neste caso, a pessoa tem que fazer o seguinte, vamos lá, não é oferecido pelo SUS. Eu deixei já um vídeo aqui no canal explicando sobre a negativa do SUS, né? Então, a gente está falando aqui sobre negativa do SUS. É aquele não que as pessoas ganham diariamente na porta dos hospitais, dos postos, falando que não tem médico, não tem remédio, não tem especialistas. Só que esse não, gente, não pode ser verbal, tá? Este não, ele tem que ser por escrito. Tem que ser formalizado, tem que estar num papel, ok? Então, primeiro você tem que comprovar que o SUS não te forneceu. Ponto. Ok, você conseguiu a negativa do SUS. Aí ele pede aqui, ó, uma documentação médica, ou seja, um médico responsável, seja pelo idoso, seja pelo deficiente, vai ter que fazer uma declaração informando que faz uso do medicamento, ou da fralda, ou do tratamento de forma contínua. De forma contínua. E de que o SUS não fornece isso para vocês. Tem que ter, então, a carta do médico, ok? A declaração do órgão responsável pode ser Secretaria de Saúde, né? Nós temos orientado também as famílias que existe lá no Ministério da Saúde remédios que são fornecidos, que não são fornecidos pelo SUS. Aquela listagem também serve, porque comprova que não recebe nada do governo, porque não está na listagem, tá? E uma documentação emitida pela assistência social que demonstra a necessidade da utilização do serviço de proteção ao idoso e aos deficientes.
Neste caso aqui é específico, gente, para chamadas creches dos idosos, tá? Que é o centro-dia. Alguém tem um idoso em casa com direito a receber BPC, mas a renda está ultrapassando e ela não tem com quem deixar. Então, em algumas cidades, coisas governamentais, né? Existe, então, esse centro-dia, onde a pessoa idosa passa lá o dia e é bancado, então, pelo... tem uns que são particulares, são bancados pelo governo. Então, o governo vai levar em consideração, nesses casos aqui, só R$29. Conclusão. O que está acontecendo? Se você apresentar só essa documentação, você ainda vai ter que fazer uma concordância com o INSS de mudança de DER. O que é isso, doutora? Você vai assinar um documento, né? E mandar para o INSS concordando que se a renda ultrapassou e se o desconto não for suficiente, o INSS pode mudar a data do seu requerimento. Ou seja, se você estava 6 meses esperando ele entender que você há 3 meses que passou a ter direito e comprovou, então você só vai receber a partir desses 3 meses para trás. Ficou bem complicado, né? Então, vamos lá. Essa parte um pouco complexa a gente vai repetir aqui. O pessoal está pedindo para informar novamente que não está compreendendo. Funciona assim. Você superou a sua renda. Você tem que pegar a negativa do SUS. Você tem que pegar um documento médico que fala que aquele remédio, que aquela fralda ou a alimentação é de uso contínuo e para preservação da vida. E o governo, quando a gente fala INSS, é governo, tá, gente? Vai te facultar o desconto nos valores específicos que ele lançou para descontar da sua renda, e o que sobrar, divide pelo número de pessoas da casa, para ver se encaixa, então, dentro da renda per capita, né? Mas eu não concordo com isso. Você está pensando em INSS? Pensou, o governo pensou nisso. Mas eu não concordo, doutora, porque eu gasto horrores. Eu gasto com sonda, eu gasto com alimentação, eu gasto com remédio, né? Eu gasto com insumos. Como é que vai ser a minha vida? Simples. Você vai fazer da maneira antiga a comprovação de gastos. Só que com um detalhe. Um pequeno detalhe. Você terá que guardar o comprovante de cada mês, equivalente, gente, a 12 meses. Um ano, tá? Um ano, vocês estarão guardando aí, mês a mês, os gastos que vocês tiveram. Que vamos supor que essa família de 4 pessoas... Ao invés de receber 1.200 e conseguir dentro do desconto, né, atingir a margem determinada por lei, ela ganha aí 1.500, mesmo com desconto, ela não consegue entrar na margem dos descontos do governo. Ela vai ter que fazer a comprovação de gastos normal, ou seja, pegar um relatório médico especificando que é de uso contínuo e para preservação da vida, vai ter que pegar a negativa do SUS, e vai ter que comprovar durante 12 meses para trás, não é para frente não, tá, gente? Olha aqui, ó, recibo de cada um dos 12 meses anteriores ao pedido do BPC ou em número igual ao tempo de vida. Igual ao tempo de vida por quê? Pode ser uma criança aí com 6 meses, 8 meses, né? Juntar toda essa documentação, enviar para o INSS, tá bom? E aí sim, realizar a questão da avaliação social e da perícia médica. Gente, é fundamental para os casos de superação de renda hoje, é fundamental, tá? Não só o que está escrito aqui, mas a gente também foi conversar com gerentes do INSS, pessoas que também estão se ajustando a essa loucura toda, a respeito da questão da mudança de DER.
Ah, mas eu apresentei toda a comprovação de gastos, eu não preciso apresentar, então, aqui o documento que fala sobre mudança de DER, data de entrada do requerimento. Gente, superou a renda, entrou dentro dos descontos do governo, conseguiu? Ótimo, desde que apresente a documentação. Não conseguiu? Faça a comprovação de gastos referente a 12 anos para trás, da data de entrada do requerimento, negativa do SUS, relatório médico informando que é de uso contínuo e para a preservação da vida, e em ambos os casos será necessário concordar por escrito. Então, façam lá por escrito que concordam com a mudança, com a data de alteração que você entrou com o requerimento, ok? Essa exigência que entrou no dia 19, que pegou muita gente de surpresa, né? Deixou meio mundo aí de cabelo em pé, sem saber o que estava acontecendo, porque isto é INSS. Eles mudam, fazem e não informam nada, tá? Então, gente, para quem for dar entrada no pedido e já estiver guardando as notinhas, façam as negativas do SUS. Peçam para o médico esclarecer que sim, o remédio é de uso contínuo. De vez em quando vocês estão me vendo mexer aqui na tela, porque como a gente mudou todo o sistema aqui para a live, ela tá fechando e eu caio, tá? Então é necessário que eu dê uma mexida aqui no celular. Da próxima vez eu vou estar um pouquinho mais organizada. Então, hoje a live era mais para falarmos sobre isso, esta questão da exigência. Dúvida, gente, vão deixando aí no chat, a gente vai estar respondendo para vocês. Eu me comprometo a voltar para a semana que vem, informar mais sobre isso, mais sobre outras coisas, tá bom? Espero ter esclarecido sobre a exigência. Vamos falar um pouquinho aí sobre esses prazos malucos, né? Esses aí a gente anda lidando assim e não está nada fácil. A gente sabe que com esta loucura, eu falo que é loucura, né, gente? Essas loucuras todas de acordos e outras situações, o INSS ele acabou alterando os prazos para a entrada do BPC, prazo para fazer avaliação social, perícia médica e prazo para resposta. Nós estamos com pessoas aí que estão aguardando resposta há 120 dias, 130 dias, o que virou uma loucura, né? Então, o que eu preciso esclarecer para vocês? Novamente, pela famosa história de que 1 milhão de pessoas estão na fila aguardando o BPC, como se pudessem esperar, né? Foi feito aí, foi formalizado um acordo e o Superior Tribunal bateu o martelo, falou, tá ótimo esse acordo, né? O povo que se vire. E alterou, então, os prazos que nós tínhamos em lei. Os prazos, antigamente, eram formalizados dentro da lei, na questão dos 30 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, né? Até outro dia eu tive um embate aí no Facebook com a equipe, né? De uma moça divulgando o trabalho do pai dela como advogado, né? Porém, gente, eu tive que corrigi-la. Falei, você vai me desculpar, mas a gente, quando fala em INSS, a gente tem que falar de atualização, né? Não é só pegar processo e, deixa que eu resolvo. Não, vamos contar real para o cliente, vamos contar o que está acontecendo, né? Vamos parar com essa mania de fazer enrolation com o cliente para ganhar aí com honorários no retroativo. Vamos explicar a real. A real é a seguinte, gente. Hoje o prazo do INSS, você deu a entrada no pedido, o INSS ele tem um prazo de 45 dias, prorrogável, mais 45 dias em locais de difícil acesso, para liberar o seu agendamento. Hoje você pode fazer uma ou outra, não importa mais a ordem dos tratores. Antigamente se fazia primeira avaliação social, depois a perícia médica. Hoje não. Hoje você pode fazer a perícia médica e depois vir a social, tá bom? Então, você deu entrada no pedido hoje, eles já abrem a plataforma para a maioria das pessoas agendarem a avaliação social e perícia médica. O que
está acontecendo? O acordo falava que ele tinha que fazer a abertura de liberação para realização da perícia. Mas tem gente que só está conseguindo perícia e avaliação social para abril, maio, junho do ano que vem. Ou seja, trocaram 6 por meia dúzia. Não foi? É só isso que fizeram. Trocaram 6 por meia dúzia. Aí a gente vai para a parte, por aquela questão, doutor, eu já fiz a minha avaliação social, eu já fiz a minha perícia médica, eu saí de lá e o perito disse para mim, hoje, a partir das 21 horas, você pode olhar que tem um resultado. Verdade? Infelizmente, não, tá? O que acontece? Tem pessoas que já tiveram o seu pedido concluído. Podem ser pedidos anteriores à data do dia 10 de junho. A maioria dos casos que estão saindo respostas imediatas, tá? Então, vem essa documentação, passa na avaliação social, passa na perícia médica e já vem lá com aprovado ou não. Porém, o pessoal que é novo, que está dando entrada agora, é o que mais está sofrendo. Deu a entrada, fez a avaliação social, fez a perícia médica, ou ao contrário. E aí, mas não sai meu resultado, eu ligo lá, não sai meu resultado, está em análise. Gente, o que é que nós precisamos entender? Eu falei lá no começo da live que o INSS investiga o CPF de cada membro da família. Então, o que ele fez? Ele inverteu, né? Antes ele ficava aí 1 ano, 2 anos, investigando a família toda. Cruza informações de cartório, cruza informações bancárias, vai cruzando informações. Onde ele achar alguma coisa, né? Para justificar que aquela família tem, então, uma verba, né? Tem uma renda, eles vão procurando. Então, isso inverteu. Antes era feito antecipadamente a avaliação social e depois da perícia médica, né? Antes da perícia médica. Hoje você faz a avaliação social, você faz a perícia médica, depois o INSS passa a te investigar. Por isso que há essa demora na resposta, né? Porque assim, pera lá, tem gente que não envia documento para INSS. Quando vocês dão entrada, gente, no momento que entrar com o pedido, já mande documento, não deixe o INSS te colocar em exigência, tá? Então é isso que está acontecendo. Nós estamos com inúmeras pessoas desesperadas, né? É angustiante ver a família aguardando a resposta. E às vezes passou aí 90 dias, 100 dias e vem um indeferido. Isso é judiar das pessoas, né? E o INSS vai colocar a situação mais complexa ainda. Eles estão tentando tirar o maior número de pessoas da fila e com indeferido. Porque qualquer coisinha, foi indeferido por quê? Não está dentro do critério da deficiência. Aí você vai questionar o seu médico. Pera lá, o senhor falou que meu filho é deficiente. O perito falou que não. Fica aquele embate, né? E na questão social e na questão da renda, acaba gerando essa dificuldade para as famílias. Aí a pessoa começa, tá desempregada, né? Desculpa, pessoal. A pessoa tá desempregada, deu entrada no BPC. Aí ela fica, não sei se eu aceito o emprego que me ofereceram, se eu não aceito, se eu aceito eu perco o BPC, mas eu posso não passar na experiência, eu preciso do BPC. Olha o transtorno que uma família brasileira hoje, em busca do BPC, passa. É surreal, gente, é surreal. Eu vou citar um caso aqui, claro que eu não vou dar nome para cliente, né? Mas nós tivemos um caso aqui, o ano passado, final do ano passado, de uma paciente no hospital, câncer, faleceu e a INSS não deu a resposta. Nós estamos falando de coisas sérias, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de mães, de pais, de irmãos, da própria pessoa que sofre. Então, quando for para analisar essa questão, como está a lei do BPC, gente, lembre-se que tudo que envolve lei, envolve pessoas da qual vocês elegeram. Desde lá de baixo.
Quem formula as leis, gente? Então tem que estar atento a isso, porque as mesmas pessoas que formularam esses absurdos são as pessoas que não pagam para ter casa, não pagam para comer, vivem na mordomia às custas da população. Isso, infelizmente, não é de agora, tá? Eu não estou aqui com política, não. Isso não é de agora. Isso nós estamos falando desde que a lei foi criada. Estão colocando cada vez mais obstáculos e pente fino, gente. O pessoal pergunta, quando aconteceu o pente fino do BPC? Acontece diariamente no seu benefício. Diariamente eles estão ali, vão mandando lotes para análise para verificar quem está em superação e quem não está. E por falar nisso, eu lancei um vídeo que foi muito polêmico, né? Afinal de contas, coloco ou não coloco meu marido no meu CAD único? Isso aí virou um buchicho tremendo. Gente, eu não estou aqui para desfazer casamento de ninguém, nem para juntar ninguém. Eu estou aqui para dar esclarecimento para vocês, né? Porque nós temos um caso aqui que nós pedimos reativação de benefício, porque a senhora fez isso, tá? A senhora tirou o marido do CAD único, mas o INSS cruzou informações e viu que, na verdade, o pai daquele menino, embora tenha sido retirado do CAD único, estava com o registro dele no INSS com o mesmo endereço da família. O que o INSS entendeu? Estamos sendo aqui, então, enganados. E suspendeu o benefício do menino. E adivinha, tá? Aquela discussão, porque de fato ela não se separou, só tirou o marido do CAD único. Qual a vantagem e qual a desvantagem? Para vocês podem ser momentâneo, a vantagem de receber o BPC e ter o marido ali do lado. Mas lá na frente, gente, também acontece muito. Seja o marido ou a esposa, né? Porque a esposa também pode trabalhar. Se lá na frente um desses vier a falecer, o outro, tá? O que tem renda, não deixa a pensão por morte para aquele que ficou. Porque vocês mesmos geram uma prova de não convivência. Então, essa pessoa passa a não ter direito também à pensão por morte, tá? Isso é só um alerta. Não estou aconselhando ou desaconselhando, estou fazendo um alerta para estas situações, tá ok? Então, gente, eu espero ter esclarecido para vocês direitinho a respeito da questão da exigência. Hoje me perguntaram num dos grupos do WhatsApp, eu tô falando com vocês aqui, olhando aqui o WhatsApp do lado, porque o pessoal tá sempre mandando pergunta também, né? Porque a gente vai entrando aí em alguns assuntos. Hoje me perguntaram qual o prazo para se cumprir a exigência do INSS. 30 dias corridos, tá? INSS não faz cômputo de dias úteis, e sim dias corridos. Ah, eu fiz a solicitação de documento, eu não consegui, vou perder o prazo. Nós, profissionais do direito, nós temos o hábito de pedirmos a prorrogação. É um direito seu também, tá? Se você vê que não vai conseguir cumprir a exigência, peça a prorrogação do prazo e justifique, né? Junte protocolo, que se você já fez a solicitação do documento e não foi entregue, não deixe de cumprir a exigência. Por quê? Se você realmente não cumpriu, esta questão depois para se discutir no judiciário, ela fica um bocado delicada. Quando é negado, porque não reconheceu deficiência, por superação de renda, por falha do INSS, a gente vai para a justiça e a gente discute. Mas quando você deixa de cumprir com a sua obrigação na exigência, tem juízes aí negando o pedido de reconhecimento judicial, informando que é desleixo da parte, tá? É um alerta para vocês. Aquilo que eu falei, o nosso objetivo não é colocar medo, mas esclarecer o que de fato tem acontecido, tá? Mais uma outra questão, deficiências, né? As pessoas me mandam assim, quase que diariamente, vários CIDs. Doutor, o CID do meu filho, o meu CID. Gente, a gente não conhece todo o CID, a gente vai investigando, né? Tem doenças raras, tem doenças aí, doenças não, deficiências. Hoje também a gente estava discutindo sobre essa questão que é deficiência
o que é doença, o que gera incapacidade. Então, tudo isso está sendo analisado no INSS, tá? Algum tempo atrás, teve uma pessoa que nos procurou também. O rapaz nasceu com o pé torto, congênito, mas ao longo da vida conseguiu ali traçar uma caminhada, né? O fato dele usar um sapato que não coubesse no pé, gente, não gera direito a BPC, tá? Então, a gente depara aí com muitas situações absurdas pela negativa do INSS, porque realmente a deficiência está dentro daquilo que é previsto, né? Mas tem aí algumas deficiências que não há o impedimento a longo prazo, porque a lei do BPC fala isso, né? Eu não sei o nome da deficiência, tá? Daquela pessoa que nasce com o sexto dedo, por exemplo. Gera algum problema para a pessoa hoje, mesmo quando criança? O perito vai dizer que não, né? A longo prazo? Não. Para a vida toda? Não. Então ele vai lá e coloca xizinhos, viu, gente? É uma tabela. Que as pessoas não sabem que tem uma tabela do INSS que eles vão preenchendo ali no computador. Por isso que eles ficam sentados olhando para o paciente, anda, faz não sei o quê, e vão escrevendo, porque eles estão preenchendo a tabelinha de pontos, que também está aqui nessa nova portaria, mas vai ser objeto da nova live que a gente vai fazer para vocês na semana que vem, tá? Dúvidas? Deixem as dúvidas de vocês, a gente vai esclarecer. Tem muita gente chateada comigo porque eu não estou conseguindo responder o WhatsApp, eu estou com 500 mensagens no WhatsApp, mas eu prometo que até sexta-feira eu vou olhar, vou responder vocês, tá? A gente vai vindo aí com novidades, a gente vai estar convidando outros profissionais para estar falando de outras áreas, como, por exemplo, plano de saúde. O pessoal tem me pedido muito para falar sobre plano de saúde, sobre o passe livre, né? Embora eu seja uma mãe, né, mãe de uma criança autista, gente, eu conheço outras deficiências, a gente estuda outras deficiências e temos que entender. O BPC é para todos, tá bom? O BPC é para todos que tenham deficiência comprovadamente com comprometimento da sua vida pessoal, da vida familiar e a longo prazo. E para o idoso não precisa a comprovação desta parte, mas sim da sua idade e ser baixa renda, tá? Eu vou finalizar essa live agradecendo a cada um de vocês pela paciência, né? Que tem tido aí comigo diariamente, ao pessoal do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Gente, me enfiaram até no TikTok, tá muito engraçado isso, né? E o que eu tenho para dizer para vocês? Eu vivo 24 horas, né? Com uma deficiência dentro de casa, então hoje eu consegui fazer a live porque o pequeno deu uma escapulida, tá? Ele tá na escola e da última vez que eu fiz um vídeo aí, ele estava fazendo uma participação assim a cada 5 minutos, né? Ele entrava no vídeo. Então peço desculpas. O nosso objetivo, Regina Medeiros, né? Porque eu costumo dizer, eu me formei em Direito há mais de 20 anos, mas depois que me tornei mãe de uma criança deficiente, eu pareço que sou mais mãe do que advogada, né? Me inspirei no meu filho e em cada pessoa que vinha me pedir informação a respeito desses absurdos, vamos assim colocar, cometidos pelo INSS em relação aos direitos. Então, como mãe, eu venho aqui sempre trazer informações para vocês, porque nada mais justo do que partilhar conhecimento. E no que eu puder, sempre estarei trazendo os absurdos, as novidades, sejam boas ou ruins para vocês. A minha gratidão a cada um que teve a paciência aí por quase uma hora, né? Escutando essa mulher que fala bastante. Na próxima live eu devo convidar alguém para participar, para não ficar assim tão maçante. Tá bom, gente? Gratidão. Até a próxima.